Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre Think Tanks, os centros de pesquisa independentes que são responsáveis por recolher dados, formular teorias e inclusive ajudam a planejar e fomentar escolhas de política externa, influenciando inclusive em conflitos internacionais como esse que a gente está observando entre Rússia e Ucrânia hoje em dia. Bom, pessoal, no começo do conflito entre Rússia e Ucrânia, na verdade, previamente a esse conflito, a gente viu um papel muito importante sendo cumprido por diferentes institutos de pesquisa que foram usados como muita referência, né, tanto para o governo dos Estados Unidos quanto para o governo da Rússia, quando esse conflito ainda estava restrito, né, ainda estava relacionado com as preocupações da Rússia com relação à arquitetura de segurança internacional na Europa, né, no pós-Guerra Fria. Isso aí nas tensões que começaram em meados de 2021, como resultado do conflito entre Armênia e Azerbaijão no entorno do Alto Karabakh. A gente fez aqui no canal um vídeo sobre esse conflito na época. E também, né, enfim, que foi avançando em direção a essa invasão russa que anda acontecendo lá na Ucrânia. E a gente observa também, né, que muito daquela narrativa que estava sendo construída, vocês sabem que eu não gosto muito desse termo, narrativa, mas nesse momento a gente tem que trabalhar um pouco com essa categoria, porque é um pouco com relação a isso que a gente está trabalhando hoje em dia. A gente vinha acompanhando, né, lá desde fins de dezembro, justamente quando o governo da Rússia desistiu de negociar diretamente com os Estados Unidos, né, o envio daquelas cartas com relação à preocupação de segurança e defesa da Rússia para os Estados Unidos, a falta de resposta da União Europeia, que foram algumas das justificativas utilizadas pelo governo do presidente Vladimir Putin com relação, né, a esse afastamento e a atuação violenta sendo tomada posteriormente com relação a esse tema, né, que causou, enfim, né, trouxe vários problemas também para a administração do presidente Joseph Biden nos Estados Unidos. A gente se acostumou a ficar ouvindo, né, até virou piada entre nós internacionalistas, porque mesmo nós analistas não acreditávamos ser possível a invasão, né, o uso da força por parte da Rússia com relação à Ucrânia, né? Acho que é bem importante a gente colocar isso bem claro, né? Porque quem falar que em janeiro já sabia que isso ia acontecer, na verdade está tentando passar algum tipo de imagem que não condiz com aquilo que nós que estávamos acompanhando, né, já vínhamos debatendo naquele momento. Acho que é importante a gente lembrar que naquele período, eu estava falando, né, a gente tinha uma paisagem política marcada pela notícia de que a Rússia invadiria a qualquer momento a Ucrânia. Algo que infelizmente se consolidou, né, se concretizou em fevereiro. Mas entre meados de dezembro e o começo do mês de janeiro, nós ficamos ouvindo que toda hora a Rússia invadiria a Ucrânia, né, por parte do governo dos Estados Unidos e principalmente tendo como base dados e informações emitidas pelo Atlantic Council, tá? E é aí que eu queria pegar a parte importante para a gente discutir nesse vídeo, justamente os think tanks, né, o que eles são e como que eles acabam de uma forma ou de outra impactando na execução e escolha em termos de política externa, né? O Atlantic Council ele foi bem ativo previamente à invasão russa com relação à Ucrânia, sobretudo enquanto um centro de pesquisa que apresentava-se como um centro que detinha acesso a alguns dados, algumas informações importantes que comprovavam a intenção da Rússia de invadir a Ucrânia. Repito, naquele período, isso parecia, como foi tratado pelo governo russo, uma histeria do Ocidente. Uma vez comprovado, a coisa já muda um pouco de figura, mas a forma como vinha se apresentando a narrativa do governo dos Estados Unidos estava muito em linha com, digamos assim, a linha editorial do Atlantic Council e das informações que eram recolhidas, informadas e sintetizadas por esse centro independente de pesquisa. E aí a gente chega, né, nos think tanks, justamente porque o Atlantic Council ele é um think tank, ele é um centro independente de pesquisa.
E aí a gente começa a enxergar o papel da discursividade na segurança internacional, na defesa internacional, né? Ou seja, quais são os discursos que estão circulando no sistema internacional e que de uma forma ou de outra acabam influenciando as decisões que são tomadas pelos países de uma forma específica com relação a um tema específico ou com relação a temas mais gerais ou a posição de um país diante de uma realidade. Essa figura do think tank, ela é relativamente nova aqui no Brasil de maneira privada, mas ela não é nova obrigatoriamente de forma pública. Porque a gente tem que lembrar que não só com a consolidação do Itamaraty enquanto centro de formação de diplomatas lá no começo do século XX, né, depois da gestão do Barão do Rio Branco, mas também na década de 30, o Brasil promoveu a existência desses centros de pesquisa que ajudaram a guiar na administração territorial e no posicionamento mesmo internacional do país. Né? Nós temos aqui no Brasil grandes centros de pesquisa que são públicos, né, e que devem ser defendidos, porque fazem um trabalho muito importante, trazendo inclusive dados que podem contradizer o governo que está na situação, como aconteceu em 2013, como acontece hoje em dia com relação a vários desses institutos. Entre eles, a gente pode citar o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o IPEA, o Instituto de Pesquisa em Economia Avançada, a gente pode citar o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, entre outros institutos que não são universidades. E aí a gente tem um papel muito importante desses institutos de pesquisa, ou seja, são instituições de pesquisa, né, são instituições que recolhem dados, sintetizam dados, emitem publicações, abordando temas relevantes para o debate público que acontece num determinado país, mas que não são universidades. E esse é um ponto muito importante, principalmente quando a gente fala, a partir dos anos 90, da proliferação desse tipo de centro de instituto, não mais ligados ao Estado, mas sim centros e institutos de pesquisa ligados à sociedade civil organizada de uma forma ou de outra. Aqui no Brasil, a gente tem alguns think tanks bem importantes que abordam, por exemplo, questões climáticas ou questões de segurança, como o Instituto Igarapé ou a plataforma Cipó. Né? Nós temos esses institutos que fazem um trabalho bem importante de sintetização e sistematização de dados com relação a uma determinada linha editorial. E aí que esses think tanks, eles assumem um caráter muito importante, porque eles vão produzir dados que podem ser utilizados pela academia, mas eles fazem uma pesquisa interessada, né? Eles se dedicam a algum tipo de tema em específico, tendo em vista alterar de uma forma ou de outra a formulação de políticas públicas. Isso é algo muito importante para a gente entender, por exemplo, o papel do Atlantic Council com relação às políticas de segurança e defesa dos Estados Unidos. Né? Porque eles se colocam, assim como o Conselho de Relações Exteriores, que é o CFR, né? O Council of Foreign Relations, que é a instituição que edita uma das revistas de relações internacionais mais conceituadas, ainda que não das mais acertadas, né? Mas das mais conceituadas, que é a Foreign Affairs, justamente, né? A revista de assuntos estrangeiros, produzidas pelo Conselho de Relações Exteriores, que é um centro de pesquisa que tem financiamento privado, cujo objetivo principal é, desde a sua fundação, cerca de 100 anos atrás, a formação de uma quantidade específica de dados e de informações que ajudem a guiar ou debater a execução das políticas e práticas de política externa dos Estados Unidos. Esses think tanks, eles têm um papel muito importante porque eles podem afetar de uma maneira ou de outra essa imagem que a gente tem do mundo e também a execução de política externa ou em termos de política e segurança, questões ambientais, por exemplo, em duas principais formas. E essa análise eu estou tirando de um texto muito importante do Gerald Toll, que é um geopolítico da linha da geopolítica crítica. A gente já fez um vídeo aqui sobre geopolítica crítica, um texto dele de 99, bem importante, que está numa coletânea
que infelizmente ainda não está traduzida para português, mas que seria muito importante se isso fosse possível, chamado The Geopolitics Reader, né? Ou seja, o arquivo da geopolítica, né? Quais são os textos fundamentais para quem quer estudar, começar a estudar ou voltar, né, a estudar geopolítica. Aqui tem textos importantes, tanto de acadêmicos, como o Mackinder, como o Haushofer, como o próprio Toll aparece aqui, Frantz Fanon, Edward Said, mas tem também, principalmente, textos, por exemplo, do Leonid Brezhnev, do Adolf Hitler, tem textos do Theodore Roosevelt, textos do Harry Truman, enfim, tem um conjunto de textos importantes que reúnem mais ou menos a visão que há no sistema internacional com relação ao tema da geopolítica, né? E aí, nesse texto chamado Pensando Criticamente sobre Geopolítica, o Gerald Toll fala que existem 3 formas principais de modular o debate público com relação às opções que são feitas pelos estados em termos de geopolítica, segurança, defesa e política externa. E essas 3 formas se baseiam em instituições, ideologias e nos intelectuais, tá? As ideologias são aqueles discursos, para o Toll, né, que estão, digamos assim, meio que no subjetivo, né, que são coletivamente compartilhados, que podem incluir, por exemplo, mitos de excepcionalidade nacional, dizer que uma população é mais especial que as outras, né, ou que uma é menos especial que as outras e, portanto, pode ser subjugada ou eliminada, e que se conjuga, por exemplo, com discursos de supremacia racial, supremacia sexual e supremacia cultural. Então, esse campo da ideologia ele é muito importante porque toda declaração, todo texto, né, geopolítico, todo discurso de presidente, a gente tem que ter como preocupação inseri-lo dentro desses códigos compartilhados de um determinado momento histórico, né? Muito tem se falado, por exemplo, do retorno de Mackinder por causa da Eurásia, né? E a gente tem que, então, entender o Mackinder no seu período histórico e, por isso, o trabalho dos historiadores é tão importante. Ao mesmo tempo, além da ideologia, o Gerald Toll coloca também como um elemento importante para a gente analisar esses movimentos os intelectuais do estadismo, né? E esses intelectuais do estadismo, eles cumprem um papel muito importante, ou seja, são aqueles que vão propor, de uma forma ou de outra, formas de ver o mundo de maneira geopolítica e que vão propor também ações a serem tomadas pelo Estado. É importante a gente lembrar desses intelectuais do estadismo quando a gente fala de coisas como, por exemplo, o choque de civilizações do Samuel Huntington, a quarta teoria do Alexander Dugin, quando a gente fala de propostas geopolíticas clássicas como do Mackinder, como do Haushofer, como do próprio do Dostoiévski, né, sobre o poder aéreo, enfim, do Mahan, que são intelectuais que vão se dedicar a estudar a partir de um pressuposto de que vão promover ideias que vão levar à alteração da gestão do Estado, né, a partir de um pressuposto geopolítico e apresentar isso como elemento representativo e importante para desenvolver esse tipo de discurso, né? Então esses intelectuais, eles têm um papel muito importante, porque eles aparecem como intelectuais públicos, né? E hoje em dia a gente tem diversos jornalistas, por exemplo, a gente tem visto muitos acadêmicos de relações internacionais e de geopolítica aparecendo ao comentar, né, essas discussões, e muitas perguntas aparecem como o Brasil deve se portar, quais são as consequências para o Brasil, ou seja, como que isso se dá a partir de uma perspectiva do estadismo, né, da criação e manutenção do Estado como instituição viável, né? E a gente tem também as instituições, né? As instituições são desde instituições de política externa dos estados, como é o caso do Itamaraty aqui no Brasil, mas também o Ministério da Defesa, também o Ministério da Economia, também o Ministério do Meio Ambiente, né? Ou seja, órgãos do Estado que se dedicam a pensar também essa realidade com o resto do mundo, né? O Ministério da Agricultura e do Abastecimento, por exemplo, o Ministério da Economia, são ministérios que rotineiramente estão tendo que observar o que está acontecendo no mundo e propor ações para o governo nacional, assim como o Ministério da Defesa, né?
A gente tem as organizações de política externa públicas, como a ONU, né, que são aquelas instituições intergovernamentais que a gente chama, né? A gente tem recuperado muito a ONU, tem recuperado muito a OTAN, né, e o seu papel central dentro dessa discussão. E a gente tem, por fim, a academia e os institutos estratégicos, aqueles que se dedicam a estudar temas estratégicos para os países no sistema internacional. Qual é a grande questão dos think tanks, né? Eles estão localizados num espaço meio intermediário entre todos esses fenômenos, né? A gente não pode considerar que o trabalho desenvolvido por um think tank é um trabalho acadêmico, porque geralmente os think tanks publicam suas próprias, fazem a editoração das suas próprias publicações. Enquanto que nós que somos da academia, a gente tem que passar por todo um processo de revisão dos pares. A gente encaminha um texto, esse texto é revisto, ele volta para nós, né? A gente tem que fazer alterações necessárias, ou esse texto é rejeitado. Se ele é aceito com alterações, a gente tem que fazer essas alterações, elas voltam para a revista que está editorando, a revista remanda para os avaliadores dão o ok ou não ok, e depois esse artigo vai ser publicado de uma forma ou de outra. Essa discussão sobre o tempo acadêmico apareceu muito durante a pandemia de Covid-19, durante os últimos anos, né, em que muitos dados tinham que ser publicados sem passar por esse processo de revisão, justamente pela urgência e pela emergência que a gente passava naquele período, em razão do avanço da pandemia de uma doença que a gente não conhecia, então qualquer dado já ajudaria, né? Mas, ao não seguir essa estrutura acadêmica, e sobretudo ao publicar os próprios dados, as próprias pesquisas, os think tanks têm uma liberdade maior para introduzir pesquisa engajada, pesquisa interessada, ou seja, apresentar dados específicos, né, não apresentar dados que vão contra o argumento, e eles principalmente atuam enquanto fomentadores do debate público. Os textos, né, as palestras, as aparições desses institutos e dos seus representantes, que geralmente têm formação acadêmica e cujos textos são importantíssimos. Eu uso vários textos de think tanks, porque eles dão dados que é muito difícil da gente obter na academia, né? Eu que lido com violência, por exemplo, altas vezes eu tenho que recorrer de uma maneira ou de outra a textos de think tanks, né? Eles não são desimportantes, mas a gente tem que localizar a produção que eles fazem, inclusive porque, como no caso do Atlantic Council, eles têm um papel muito importante em convencer não apenas as esferas governamentais, mas também, e talvez principalmente, a opinião pública de que aquela decisão em termos de política externa, geopolítica, defesa, segurança é a mais adequada para aquele país. Então os think tanks, eles têm um papel muito importante em estabelecer essas normas, né, e estabelecer esses elementos importantes nessa relação que se coloca de análise, né, e de promoção dos elementos importantes para uma questão e para como um país vai atuar com relação a isso. Pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma questão, coloca aqui nos comentários para a gente responder. A gente lê, demora para responder, mas a gente tenta responder sempre. Se inscreva no canal se você não é inscrito, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Sugira temas para nós, que a gente adora receber sugestão de temas de vocês. E a gente se vê semana que vem. Até mais!